Fala aí galera, beleza? Vocês estão bem? Vocês estão de boa? Bom, houve uma grande polêmica sobre o bispo Samuel Ferreira ter feito o que, pessoal? Ter entregado uma bíblia pro Lula e ter orado pelo Lula. Muitos evangélicos, muitos cristãos, católicos, muitas pessoas, né, se indignaram com a atitude desse bispo Samuel Ferreira, que é o bispo da Assembleia de Deus Madureira. Entendeu? Aí eu fui pesquisar mais a fundo e lembrei o que está escrito na palavra de Deus. Lembrando, pessoal, que eu sou de direita, sou contra as ideologias da esquerda, não sou a favor do Lula, jamais votaria no Lula e nunca vou votar no Lula, mesmo se ele viva mais 300 anos da vida dele. Não votaria nele, jamais, entendeu? Mas não é porque eu não voto no Lula que, tipo, eu também não gosto. Não gosto de ladrão, não gosto de corrupto, não gosto, entendeu? Não sou obrigado a gostar. Não gosto da ideologia da esquerda. Mas não é por causa disso que eu tenho que ir lá, que amaldiçoar ele, que querer que ele morra e que desejo o mal contra ele. Porque na própria palavra de Deus está escrito que a gente tem que orar os nossos inimigos. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então não adianta eu amar meu amigo e odiar meu inimigo. Então a gente tem que amar os nossos inimigos. E assim orar por ele, entendeu? Então, na minha opinião, o que o bispo Samuel Ferreira fez, em primeiro lugar, que eu não conheço a índole do bispo Samuel Ferreira. Não sei o que ele conversou com o Lula, o que ele foi fazer, então eu não vou julgar sem saber, porque eu não o conheço. Nem na igreja desse bispo eu vou. Mas, afinal das contas, se for por a atitude de dar uma Bíblia para alguém ou para orar por alguém, ele fez uma coisa que um cristão deve fazer. Dar uma Bíblia para uma pessoa, orar por uma pessoa, pregar uma palavra. Isso é a nossa missão aqui, independente de qualquer pessoa. As pessoas esquecem que o apóstolo Paulo, ele, nos cristãos, mas ele teve um encontro com Jesus, o apóstolo Paulo se converteu e escreveu a maior parte do que está escrito na Bíblia, que é Gálatas, Romanos e vários versículos. E o rei Nabucodonosor era um rei mau. Deus colocou ele lá, o Nabucodonosor. Só que depois do Nabucodonosor, pela sua desobediência, seu ego, Deus fez ele o quê? Ficar tipo louco, comer entre os animais, comer capim. Depois que Nabucodonosor caiu em si e se arrependeu. Entendeu? Então, até os maus Deus estabeleceu, entendeu? E Deus tem a sua soberania, que é nós para questionar. Então, se o Lula tá aí, é porque Deus permitiu, entendeu? Vamos ler a palavra de Deus. O que está escrito aqui sobre os líderes? Eu até anotei aqui, ó. Vamos ver Timóteo. Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1 ao 2. Bora ler. E pra quem não sabe, isso aqui é a Bíblia King James. E se você for novo aqui no canal, já se inscreve, deixa aquele likezão e ativa a notificação pra estar vendo o vídeo novo, beleza? Agora bora que bora. Deixa eu achar aqui Timóteo. 1 Timóteo, ó. 1679. Ó, presta atenção, pessoal, no que está escrito aqui na palavra de Deus. Presta bem atenção aí. 1679. Ó, tá em Timóteo 2, 1, ó. Capítulo 2, do 1 ao 2. 1 Timóteo, do 1 ao 2, olha só. Exorto que antes de tudo se faça súplicas, orações. Ó, presta atenção, gente. O que fala em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 2, ó. Exorto-te que antes de tudo se faça súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, toda a piedade e honestidade. Tá vendo aqui, ó, todos os homens. Tem que orar por todos os homens, ó, por reis, por autoridades. Então, resumindo aqui no Brasil, o Lula é um presidente que a gente queria que ele estivesse lá? Não. Mas temos que desejar o mal dele? Não. Temos que orar por ele, para que Deus entre no coração dele, para que ele venha se arrepender, para que ele venha se converter, para que ele venha conseguir fazer um bom governo. Entendeu? A gente vai fazer a nossa contribuição. Vamos orar. Entendeu? Mas que em primeiro lugar seja feita a vontade de Deus. E essa aqui está escrito em Timóteo. Então tem que orar por todos os governantes, sendo bons ou maus. Tem que orar por eles. Vamos lá. Não tem que ficar desejando mal. Sendo de direita, eu sou de direita, eu votei no Bolsonaro. Gente, eu sou de direita, eu votei no Bolsonaro todas as vezes que vocês imaginam. Entendeu? Eu sou direita roxa. Entendeu? Mas não vou desejar o mal do presidente porque eu não gosto dele, porque ele é um corrupto, sem vergonha e etc. Mas enfim, não vou. Agora vamos lá ler aqui, ó. Romanos, o que está escrito aqui em Romanos 13:1? Vamos ver. É que essa Bíblia aqui é muito grande. Romanos 13:1. Romanos 13:1. 1584. Ó, em Romanos 13:1. Vamos ver, presta atenção, pessoal. Ó, Romanos 13:1. A alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus, tá vendo? Todas as autoridades, Deus. E as autoridades deles foram ordenadas. Todas as autoridades são ordenadas por Deus. Sendo boa ou ruim, tá? Deus permitiu, tá lá. Entendeu? Quer dizer, vamos supor, a maioria das pessoas que são cristãos oraram para que o Bolsonaro ganhasse. Todo mundo orou. Então não sei o que, o Lula ganhou. Então a oração do cristão falhou?
Lógico que não. Deus permitiu que fosse feita a vontade dele. Entendeu? Então quem é nós para questionar? Nossa, o Lula ganhou. Beleza, meu. Entendeu? Tá tudo sobre o controle de Deus. O dono de tudo é Deus, entendeu? Tudo é de Deus. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Tanto dos bens quanto dos maus, entendeu? E é feita a vontade de Deus. Então, não tem que se preocupar com isso. Vamos ver lá em Daniel 2:21. Vamos em Daniel agora, gente. No Antigo Testamento. Ó, Daniel 1247. 1247. Mano, essa Bíblia é grande demais. Ó, Daniel 2:21. Gente, presta atenção, já vai deixando o like aí, comentando a sua opinião. Ó. Daniel 2:21. Aqui, achei, ó. Daniel 2:21 está escrito, ó, e ele muda os tempos, estações. Ele remove reis, ó. Presta atenção, olha só. E o Senhor, ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Então ele põe reis, ele remove reis. Então Deus faz o que quiser, entendeu? Independente de qualquer coisa, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo por causa que eu vi essa divisão entre os cristãos quando viram que o bispo Samuel Ferreira, eu falei, deu uma bíblia e orou pelo Lula, entendeu? Aí ele, como um verdadeiro cristão, ele fez o certo. Até eu faria isso se eu tivesse oportunidade, entendeu? Não que eu goste do Lula, não que eu queira ser parceiro dele, não que eu votaria nele, jamais. Mas eu não tenho nada contra a pessoa ir lá e pegar uma bíblia e orar pela pessoa, entendeu? Onde superabondo o pecado, superabondo a graça. Deus mesmo fala na sua palavra que ele não quer sacrifício, mas quer misericórdia. Nós temos que ser mais misericordiosos com os outros, entendeu? A gente tem que ser o sal da terra, a luz do mundo, fazer a diferença, entendeu? Enquanto o pessoal tá lá brigando, xingando o cara, o Lula, né, no caso, a gente tem que buscar fazer o bem, entendeu? Orar por ele, para que Deus venha fazer a vontade dele na vida do Lula, desses governantes, sendo bons ou maus. E é isso, pessoal, e buscar viver em paz para com todos, igual está escrito na palavra de Deus. Se possível, viva em paz para com todos. E é isso aí, pessoal. Trouxe aqui, gente, não sou nenhum pastor, não sou nenhum teólogo. Só quero deixar claro que eu sou cristão, também sou da Igreja Assembleia de Deus. Meu ministério é outro, mas o foco é Jesus Cristo, gente. O foco não é universal, não é Assembleia, não é Batista, não é Deus e Amor, não é a Católica, entendeu? O foco é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, entendeu? Então é isso, pessoal. Lembrando que onde eu li esses 3 versículos tá aqui, ó. Na Bíblia King James. Quem quiser adquirir uma Bíblia maravilhosa igual essa, eu vou estar deixando o link de afiliado aqui, ó, na descrição, beleza? É você acessa lá e pega uma Bíblia dessa, que é muito boa. Letra gigante, Bíblia King James. Muito bom pra você entender a palavra de Deus. E é isso, pessoal. Então, tamo junto. Chegou até o final do vídeo, comenta assim, ó. Se você chegou até o final do vídeo, você fala, devia deixar minha opinião aqui. Aí você põe sua opinião. Beleza? E quem quiser me seguir nas redes sociais, as redes sociais estão tudo na descrição. Então, tamo junto. Um beijo pra vocês, se cuidem e se apeguem a Deus, pessoal. Orem, busquem a Deus, busquem Jesus Cristo, pois Jesus vai voltar. E o tempo dos maus vai acabar, entendeu? Um será julgado para galardão e outros para condenação, entendeu? Então, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, permaneçam firmes e se você não estiver firme, busque a presença de Deus hoje. Na Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca teu Pai que tem secreto. E ele recompensará em público. Então, Deus, ele quer intimidade. Então, entra no teu quarto, fecha tua porta e busca Deus aí. Depois você encerra esse vídeo. Então, beleza, tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Beijo pra vocês. Fui.